Obrigado, presidente, senador Zé Pimentel, a quem eu cumprimento, cumprimentando a todos os senadores, cumprimentar o deputado Zé Geraldo, presidente da Comissão Mista da MP 665, deputado Zaratini, relator da 664, ministro Nelson Barbosa, toda a sua equipe, o Clemerson da Pesca, o Márcio Borges do Ministério do Trabalho, senhores senadores, senhores deputados, senhores cinegrafistas, jornalistas, fotógrafos. Presidente, eu vou seguir a apresentação e vou tratar dos temas do seguro-defeso, que passa agora a gestão para o Ministério da Previdência, e as regras de auxílio-doença e pensão. Mas antes de entrar no detalhe das medidas, eu queria só assegurar aos senhores senadores, senhores deputados, membros desta comissão, que a mudança nas regras da Previdência Social, elas vêm sendo debatidas com a sociedade há um tempo já razoável. Nós, desde o primeiro mandato do presidente Lula, em 2003, nós iniciamos um processo de alteração das regras do sistema previdenciário brasileiro e, naquele momento, havia necessidade de uma aproximação das regras do sistema público ao sistema privado, dos regimes próprios ao regime geral de previdência. E assim nós fizemos. Fizemos a emenda 41, depois a emenda 47, que o senador Paim se lembra muito bem. Depois fizemos, ao longo desse tempo, um debate. Em 2006, criamos o Fórum Nacional de Previdência Social, entre 2006 e 2007. Fizemos um amplo debate com a sociedade, de forma quadripartite, que envolveu trabalhadores nas centrais sindicais, os trabalhadores aposentados das suas entidades, através das suas entidades, os empresários, através das suas confederações, e o governo. Neste período de quase 2 anos de debate, nós identificamos algumas fragilidades nas regras e não se tratou, em momento nenhum, nesses últimos 12 anos, nós tivemos o cuidado de não tratar essas modificações como uma grande reforma da Previdência Social brasileira, porque nós temos a convicção de que não há necessidade de uma ampla reforma do sistema previdenciário brasileiro. Porque quando se fala numa ampla reforma, pode ser entendido, e normalmente é entendido, como uma modificação de parâmetros, de conceitos e uma modificação do próprio sistema, do próprio modelo que o Brasil adotou. E nós não defendemos uma mudança do modelo do nosso sistema previdenciário. Nós defendemos, acreditamos e temos absoluta convicção de que o nosso modelo é um dos melhores do mundo, a começar pela forma de proteção social. Nós coordenamos políticas que em outros países chegam a ser tidas como contraditórias. No Brasil, nós não entendemos contraditórias, nós entendemos complementares. Então, nós temos aqui no Brasil uma proteção subsidiada, nós temos políticas com alto grau de subsídio do Estado, porque elas são não contributivas. Temos políticas, e eu estou falando aqui da Lei Orgânica da Assistência Social, do BPC-Loas, do Bolsa Família e de vários outros programas. Nós temos políticas contributivas com sustentabilidade, com cálculo atuarial, que é a base do nosso sistema previdenciário, que é o Regime Geral de Previdência Social, organizado através da Lei 8.212, que é a lei de custeio, e a Lei 8.213. Vale lembrar que as duas leis repetem e organizam temas que estão inseridos na Constituição Brasileira de 88. Este regramento, esse conjunto de políticas que nós aqui no Brasil, a gente costuma dizer que é uma jabuticaba, só existe no Brasil. Não tem, os países, mundo afora, vêm aqui estudar o que nós fizemos.
porque eles não conseguem entender como que a gente coordena políticas desta maneira. E isso tem tido uma eficiência, uma eficácia muito grande na proteção do trabalhador. É um sistema que conjuga na sua origem o modelo bismarckiano, que é o de contribuição e de retribuição a quem contribui, e também coordena uma parte do modelo bevegeriano, que é mais universal, que é mais, do ponto de vista da cobertura, tem uma amplitude maior. Nós conseguimos aproveitar o que tem de bom nos dois sistemas e construímos o nosso sistema de previdência social, de proteção social brasileiro. Então, quero garantir às senhoras e os senhores que este sistema, ele não só é um dos mais protetivos do mundo, mas como ele é sustentável, né? Há uma compreensão equivocada de parte da sociedade, e alguns, inclusive, repetem isso, que a Previdência Social tem um rombo enorme e que ela é deficitária, portanto, ela é insustentável. Quero afirmar aos senhores que isso não é verdade. A Previdência Social tem que ser compreendida nas suas peculiaridades e para onde ela foi criada. O modelo urbano, a previdência urbana, ela é baseada em contribuições da folha de salários das empresas, outras contribuições que agregam o fundo, mas, na sua essência, folha de salários. E nós não podemos misturar a previdência urbana com a previdência rural, que não tem, na sua concepção, contribuição baseada em folha de salários. Portanto, misturar as duas coisas, é claro que não fecha a conta, e não era para fechar, porque são coisas diferentes. Então, a previdência urbana, que protege os trabalhadores urbanos com contribuição sobre folha, no ano passado teve um superávit de cerca de 33 bilhões de reais. Ora, então, ela é sustentável? Ela é sustentável. E por que nós temos que mexer nas regras? Porque nós estamos fazendo alterações que são estruturais. Nós não defendemos uma ampla reforma, nem revisão de modelo, porém este modelo precisa ter sustentabilidade no tempo. Nós não podemos correr o risco de fechar os olhos aos fenômenos que acontecem, que eles não estão sob nosso controle. Inclusive, o maior deles é um fenômeno positivo, que é a transição demográfica, onde nós estamos vivendo mais. Isso é ótimo. Graças a Deus que, através das novas tecnologias, da melhoria da qualidade de vida da nossa população, através dos vários programas que o ministro Nelson acaba de relatar, e tem muitos outros mais, nós estamos conseguindo transferir essa melhoria para a expectativa de sobrevida. As pessoas estão vivendo mais e isso é bom. Ficar velho, eu costumo dizer que é bom. A outra alternativa é que é ruim. Então, nós temos só que nos atentar, temos que nos preocupar com o que nós faremos com essa população que está envelhecendo cada vez mais. Eu fico pensando qual será o nosso futuro. Eu tenho hoje 50 anos, daqui 30, 40, se Deus quiser, eu quero ainda estar vivo, eu vou estar fazendo o que da vida? Como que a sociedade brasileira, como que o Estado brasileiro está dedicando a sua estrutura aos nossos idosos? Porque viver mais sem qualidade de vida é muito ruim. Nós queremos que as pessoas vivam mais, mas que o Estado brasileiro se prepare para que possa dar condições a essas pessoas de terem vida digna. E, neste contexto, se insere a Previdência Social. Então, a transição demográfica nos impõe um desafio. E nós precisamos inventar alguma coisa para fazer frente a esse desafio. Claro que, mais uma vez, nós não vamos importar modelos prontos. Nós vamos olhar quais foram os caminhos trilhados pelas sociedades que já passaram pelo processo, pelo fenômeno da transição demográfica, e ver o que eles fizeram, guardadas, obviamente, as nossas características. Eu não tenho nenhuma ideia, e nem defendo, e nem acho que é razoável, nós visitarmos os países do velho mundo, que têm economias diferentes, que têm sociedades diferentes, culturas diferentes, tem um regramento totalmente diferente do nosso. Eu não posso absolutamente ir lá importar uma regra que eles fizeram para a nossa Previdência Social. Nós não temos nenhuma ideia de fazer isso, não é o que está colocado. Mas é preciso olhar quais foram as medidas que esses países tomaram para enfrentar o desafio da longevidade.
Claro que guardadas as nossas peculiaridades e o nosso modelo, adequadas essas medidas ao nosso modelo. Por isso que nós fomos observar o que esses países fizeram para enfrentar este fenômeno. E propusemos algumas medidas que têm o objetivo exclusivamente de garantir a sustentabilidade para a Previdência Social. É claro que este debate ele não se encerra nas duas medidas provisórias. Nós certamente teremos que, com a evolução da sociedade, ir fazendo adequações ao nosso modelo, que nós entendemos tão caro à sociedade brasileira, pela sua amplitude, pela sua proteção, pelo caráter distributivo de renda que ele tem e garantia de cidadania. Então, exatamente para preservar este modelo, que é de repartição simples, que é solidário, fazendo frente a outras propostas que já vieram, especialmente na década de 90, que certamente, se não cuidarmos da sustentabilidade deste nosso modelo, essas propostas que, na essência, é o modelo de capitalização pura, que tem o objetivo de gerar lucro para as empresas que vendem os planos. E olha que no Brasil nós nunca proibimos a venda de planos privados de previdência social, eles atuam de forma complementar, e nós temos a complementar fechada, que são os fundos de pensão, e a complementar aberta, que é vendido pelas empresas privadas, que essa tem fins lucrativos. Nós queremos, inclusive, que elas convivam, mas é nossa obrigação, é nosso dever oferecer à sociedade um modelo de previdência público que seja capaz de garantir os direitos e a proteção aos trabalhadores e às suas famílias. Por isso, esse nosso cuidado em proteger esse sistema, em dar sustentabilidade a ele no tempo. E costumo dizer, senador Pimentel, que caso a presidenta Dilma não quisesse enfrentar esse debate, nós não teríamos grandes consequências para as contas da Previdência Social. Nós sobreviveremos até 2018 sem a alteração de regras. Acontece que quanto mais tempo passa, essas mudanças terão que ser mais drásticas no futuro. E é o que nós queremos evitar. As adequações que nós estamos propondo fazem com que nós consigamos dar sustentabilidade à Previdência no futuro, e eu vou dizer aqui, inclusive, dos efeitos econômicos destas mudanças, e provar que eles não têm absolutamente nenhuma relação com o ajuste fiscal, que tem o objetivo de fechar as contas, de garantir, de novo, que a gente saia do déficit nominal que tivemos no ano passado e passaremos este ano, certamente, com as medidas que estão sendo propostas na economia, a reequilibrar o nosso gasto, a nossa receita e fazer com que o país volte a crescer. Porque o que importa para nós é o país crescendo, gerando empregos, distribuindo renda e fazendo com que o resultado desse crescimento seja distribuído para o bem-estar de toda a sociedade. Esse é o nosso objetivo, por isso o trabalho incessante do ministro Joaquim Levy, da presidenta Dilma, de toda a equipe, do ministro Nelson Barbosa, de que a gente possa ajustar os gastos. E quero afirmar aos senhores que o primeiro a ajustar gastos foi o governo federal. Nós iniciamos o custeio da máquina, iniciamos os trabalhos em 2 de janeiro deste ano, utilizando 1/12. Poderíamos usar 1/12 pela regra, porque o orçamento não foi aprovado, mas passamos a utilizar 1/18. Já teve um corte aí de 33% no nosso orçamento. E o aperto tem vindo, não é uma reclamação, viu, ministro Nelson Barbosa, mas o aperto tem vindo bastante forte para execução dos programas, para que a gente possa adequar o funcionamento da máquina à realidade da queda de arrecadação, do aperto fiscal por conta da crise econômica. Então, o governo federal tem feito a sua parte na execução dos seus programas, mas nós precisamos iniciar um processo de reequilíbrio das contas da Previdência Social para que a gente tenha a sustentabilidade disso no futuro, para que a gente possa contar com uma Previdência que seja capaz de fazer frente aos desafios que nos são impostos diariamente. Eu quero lembrar que nos últimos 12 anos, nós incluímos 30 milhões de trabalhadores na base de contribuintes da Previdência Social, sob a proteção deste sistema de Previdência Social. Isso nos faz com que tenhamos, para o futuro, um contrato com essas pessoas.
a Previdência terá que retribuir essas contribuições a essas pessoas no futuro. Lembrando que nosso sistema ele é solidário. Lembrando que, para um trabalhador de salário mínimo, vamos assim colocar, que tenha 35 anos de contribuição, o que não é comum, mas com 35 anos de contribuição, sobre uma base de um salário mínimo, isso gera um montante que, por si só, não é capaz de pagar a aposentadoria desse trabalhador para o resto da vida. Não é suficiente o cálculo, e nós fazemos cálculo atuarial. A nossa equipe, Benedito Brunca, o secretário, Rogério Nagamini, toda a sua equipe na Secretaria de Políticas de Previdência Social, fazem cálculos e projeções do quanto que é necessário para pagar os benefícios, de quanto é necessário de contribuição para pagar esses benefícios. E, com a longevidade, essa conta ela vai ficando cada vez mais difícil. E agora, chegando no ponto das medidas que foram propostas. Nós propusemos medidas no auxílio-doença, que são medidas que, inclusive, já foram discutidas no passado, enviadas para o Congresso Nacional, parte delas já aprovada no Senado e está na Câmara. Nós mandamos isso em 2007, foi aprovado no Senado em 2007. E eu estou falando aqui do cálculo do auxílio-doença. Eu já vou entrar, senador Pimentel, nas medidas. Na verdade, o que está projetado é o seguro-defeso. Bom, eu vou seguir a ditadura do PowerPoint e vou falar... não, pode deixar, Manuel. Vamos seguir a ditadura do PowerPoint e falar do seguro-defeso primeiro. Depois a gente fala das medidas do auxílio-doença e das pensões. O seguro-defeso, ele é um benefício... na verdade, ele é um seguro-desemprego para uma categoria específica de segurado especial. Quem é o segurado especial? Pela Constituição, é o trabalhador que trabalha a terra ou o pescador em regime de economia familiar. Para o trabalhador rural, nós temos cerca de 9.400.000 benefícios pagos e cerca de mais 9 milhões de trabalhadores na ativa. São os trabalhadores que trabalham a terra de até 4 módulos fiscais, seja proprietário, parceiro, meeiro, arrendatário, enfim, são os pequenos agricultores. No caso da pesca, são os pescadores artesanais, que também se organizam normalmente em colônias de pesca e extraem e fazem a atividade e também em regime de economia familiar, com uma limitação na arqueação bruta da embarcação. Porque se for uma embarcação muito grande, já não é regime de economia familiar, já vai precisar de empregado e tudo mais. Então, há um limite no tamanho e na tonelagem de pesca dessas embarcações. Esses trabalhadores que se organizam normalmente em colônias, eles, em algum momento do ano, em alguns períodos do ano, o Ministério do Meio Ambiente estabelece uma proteção ao meio ambiente e proíbe a pesca para reprodução da espécie, para manutenção da espécie, enfim, é uma proteção ao meio ambiente. Esses trabalhadores ficam impedidos de pescar. E aí foi criado o seguro-defeso, que é um seguro-desemprego neste período, para que esses trabalhadores possam ter condição de subsistência e não tenham que realizar a pesca nesse período em que ela é proibido. Então, foi organizado um sistema de acesso a esses benefícios, porém, como eu sempre digo, as regras elas precisam ser sempre aperfeiçoadas, adequadas, organizadas. A regra foi adequada, foi colocada de uma maneira tal que permite que pessoas que não são pescadores, que não têm nenhuma relação com a pesca, possam, e sempre, isso tem acontecido cada vez mais, tenham acessado o seguro-defeso. Então, a regra hoje diz o seguinte: para o pescador ter o registro da pesca, ele precisa de 2 testemunhas, que também são pescadores, e que vão até uma unidade do Ministério da Pesca e Aquicultura, e essas 2 testemunhas declaram que esse cidadão também é pescador. E aí ele tem o registro da pesca. Um ano após este registro, é decretado o seguro-defeso e esta pessoa, de posse da carteira do Registro Geral de Pesca, ele dá entrada
dava entrada numa unidade do Sistema Nacional de Empregos, do SINE, que algumas unidades são do Ministério do Trabalho, mas a maioria delas são através de convênio com prefeituras, com estados, enfim, um serviço quase que terceirizado. E aí, dando entrada nessa unidade, o trabalhador, o pescador, entre aspas, porque alguns já foi constatada pela auditoria, pela CGU, pelo próprio Ministério do Trabalho, pelo próprio Ministério da Pesca, já foram constatadas inúmeras situações em que os beneficiários não têm nenhuma relação com a atividade pesqueira. Então, as mudanças, elas têm o objetivo de garantir o direito ao pescador artesanal, aquele que tem a sua atividade, na sua atividade principal, a pesca. Então, nós estamos fazendo um diálogo com as federações de pesca, com o movimento de pescadores, recebemos o presidente da federação, estamos nos dirigindo, inclusive, aos locais, às grandes concentrações de colônia. Nós fomos convidados e o ministro da Pesca, Helder, já confirmou a presença ao Fórum Nacional da Pesca, que será na Bahia, nos próximos dias. Então, nós temos estabelecido um diálogo. Bem lembrado, senador, obrigado. O ministro Helder Barbalho só não veio aqui agora, está o Clemerson aqui representando, porque ele está em sessão plenária na Câmara dos Deputados, respondendo aos questionamentos dos deputados, mas assim que terminar a sessão, ele virá para cá e tem sido um enorme parceiro dos pescadores na discussão das regras, porque preciso lembrar, senador, que nós, nos ministérios, os nossos técnicos, as nossas equipes, nós não temos a pretensão de que esgotamos todas as possibilidades ao escrever essas medidas provisórias. Nós não temos essa pretensão. Primeiro, elas foram enviadas ao Congresso Nacional, justamente porque esta casa é que tem a prerrogativa de analisar, avaliar, discutir, propor mudanças e aprovar ou não aprovar essas medidas. Então, nós temos absoluta convicção de que os melhores representantes da sociedade para realizar essa tarefa, até porque é sua competência, são os parlamentares. Vocês, parlamentares, é que têm, na sua base, na sua atuação, nas suas regiões, a sensibilidade de perceber se as regras estão adequadas ou não àquele segmento ou àquela realidade. E no caso da pesca, o ministro Helder fez várias reuniões que eu participei, o ministro Nelson participou de muitas delas, e nós já encaixamos aí alguns ajustes, inclusive alguns de entendimento. O decreto saiu recentemente, havia uma preocupação com o entendimento da medida provisória de que ela proibiria, ela tiraria do programa Bolsa Família aqueles que recebessem o seguro-defeso, e isso não acontece, isso não acontecerá. As pessoas, e são, senador Paim, 506 mil que têm acesso, dos mais de 800 mil que receberam o seguro-defeso no ano passado, 506 mil têm Bolsa Família. Essas pessoas não serão excluídas do programa Bolsa Família. O que há, na regra, é uma incompatibilidade de recebimento concomitante das várias políticas de proteção social. Então, no momento em que o pescador artesanal optar e requerer o seguro-defeso, ele não precisará absolutamente tomar nenhuma outra medida. Ele vai receber o seguro-defeso, se assim tiver direito, e no momento do recebimento há uma suspensão, que ele não precisa fazer nada também sobre essa suspensão, quase que necessariamente pela questão da renda, porque são incompatíveis. O Bolsa Família é para baixa renda, é um complemento de renda que, na verdade, acaba se tornando incompatível com o recebimento do seguro-defeso. E aí, cessou o seguro-defeso, automaticamente restabelece o Bolsa Família e ele não precisa fazer nenhum recadastramento, nenhuma ida a qualquer órgão. O próprio Estado brasileiro fará esse controle automático desse recebimento concomitante. Então, o objetivo da medida é garantir ao pescador artesanal e somente ao pescador artesanal o direito a receber o seguro-defeso. E nós passamos essa responsabilidade por uma medida de comodidade, de segurança
para o pescador artesanal, pela capilaridade da Previdência Social, nós passamos essa organização e o controle e a operacionalização do sistema para as agências da Previdência Social. Claro, nós, nesse início, estamos fazendo ajustes na agenda, e aí já ouvimos a reclamação dos pescadores e corrigimos automaticamente isso, porque como nós não tínhamos experiência na demanda, nós estamos calibrando a demanda. Nós abrimos a agenda e, se ela fica muito longa, a gente abre mais a agenda para que antecipe os pagamentos. No início, para vocês terem uma ideia, nós tivemos um agendamento muito longo. Imediatamente, a presidenta do INSS, a Elisete, com a sua equipe, refez a agenda e nós antecipamos esses pagamentos, esse agendamento dos pescadores, que é feito através do canal 135. Ele pode ligar de qualquer local, ele pode escolher o local onde ele é atendido, a agência mais próxima, a agenda mais curta, que mais lhe favorece para ele ser atendido na Previdência Social. Então, a mudança no seguro-defeso tem esse objetivo: fazer com que nós consigamos garantir ao pescador artesanal e somente a ele o recebimento do benefício do seguro-defeso. Pode passar, eu vou deixar mais detalhes para as perguntas depois. A pensão por morte. De novo, eu vou seguir a ditadura do PowerPoint e eu queria muito falar. Não, pode deixar, Manuel. Eu falo depois do auxílio-doença. Vamos lá para a pensão por morte. O benefício, todos sabem, mas ele tem o objetivo de garantir aos sobreviventes uma renda na ausência na morte do beneficiário. Então, o trabalhador ou a trabalhadora morre e tem que deixar para os seus filhos, descendentes, ou para os cônjuges sobreviventes a pensão. Pode passar. O que nós propusemos é um conjunto de medidas que eu gostaria de separar essas medidas. Primeiro, algumas delas têm um caráter de justiça previdenciária e de justiça para com os demais trabalhadores contribuintes. E por que nós resolvemos escolher a pensão por morte? Primeiro, porque este debate, o debate do Fórum Nacional de Previdência, depois os outros debates estabelecidos em 2009, em 2011, 2012, levaram a uma compreensão do conjunto dos debatedores de que as regras elas têm fragilidades muito grandes. E nós não podemos confundir a fragilidade das regras à fraude. A fraude tem sido combatida através da nossa força-tarefa. Nós temos um conjunto de servidores que, juntamente com a Polícia Federal, juntamente com o Ministério Público Federal, têm trabalhado intensivamente no combate às fraudes, fazendo investigações, prendendo quadrilhas. Mas o que nós observamos na regra é uma permissão legal para que as pessoas tenham acesso a benefícios, no nosso entendimento, indevidamente. Então, vamos lá. Nós propusemos tempo mínimo para recebimento das pensões. Por que o tempo mínimo? Existe o tempo mínimo de contribuição e o tempo mínimo de casamento ou união estável. Vou começar pelo tempo mínimo do casamento ou união estável. Eu quero deixar bem claro que o Ministério da Previdência, a começar deste ministro, toda a equipe, nós não temos absolutamente nenhum preconceito com as relações afetivas que se estabelecem na sociedade. Nós somos a favor do amor na sua mais ampla concepção, na sua mais ampla aplicação na sociedade. O que vale é o amor. Portanto, não temos preconceito, mas essas relações elas não podem implicar numa despesa que quem paga é a própria sociedade brasileira. E eu vou me explicar melhor. Nós propusemos o tempo mínimo de casamento porque é recorrente o que nós chamamos de casamentos de oportunidade. De novo, as pessoas devem se relacionar, faz bem para o espírito, faz bem para o corpo, faz bem para tudo. Agora, eu vou pegar 2 casos concretos, não são casos fictícios e nem probabilidades, são casos concretos. Uma senhora
que ficou aos 78 anos, ela já estava há mais de 40 anos aposentada. Portanto, na relação contribuição-benefício, ela já havia esgotado o seu cálculo atuarial. Porém, como o nosso sistema é de solidariedade, isso está previsto no cálculo atuarial. As pessoas vivem mais que a média, como alguns vivem menos que a média, isso se compensa. Então, essa senhora, aos 78 anos, que já tinha usufruído do benefício por mais de 40 anos, ela faleceu e deixou a pensão para o seu marido, recém-casada, seu marido de 21 anos. E isso faz com que a Previdência Social tenha que pagar esse benefício por mais 60 anos para um jovem de 21 anos que tem plena capacidade de trabalho. Aliás, trabalha. Então, a pergunta que nós fazemos é: a sociedade precisa pagar essa conta? Deve pagar essa conta? O que nós queremos discutir é um conceito que é equivocado, que dizem faz parte da cultura nacional, e eu não acredito, a nossa cultura não defende isso, mas é a tese de que o que é público não é de ninguém. Ah, deixa o cara levar a pensão, Caixa da Previdência, isso é público, alguém vai levar, se ele não levar, alguém vai levar, então deixa o cidadão levar a pensão para o resto da vida, deixa ele, se ele quiser não trabalhar, tudo bem. Quem está pagando essa conta? O trabalhador e a trabalhadora que contribuiu a vida inteira. Isso é injusto com aqueles que contribuíram a vida inteira. Então, nós estabelecemos que tenha um tempo mínimo de união estável ou de casamento para evitar os casamentos de última hora. Ah, mas isso é muito pouco. Não é muito pouco. Isso aqui tem um efeito bastante moderado imediatamente, mas ao longo do tempo, nos próximos 10 anos, esta medida economiza algo em torno de 5 bilhões de reais. Então, não é pouca coisa. Porque é cada vez mais recorrente as pessoas que usam deste artifício ou desta brecha legal para ter acesso a uma pensão, no nosso entender, de forma equivocada e injusta com os demais contribuintes. Né? E o inverso também é verdadeiro. Tem um caso também de uma pensionista viúva de um senhor de 96 anos de idade, que ficou mais de 50 aposentado, também esgotou o seu cálculo atuarial, e esta viúva, jovem, de 26 anos, vai viver, na média, mais de 55 anos, recebendo a pensão, na minha avaliação, na nossa avaliação, indevidamente. Porque foi um casamento de última hora. A lei não veda isso. É legal, porém nós entendemos que é equivocado, porque está num conceito de oportunidade de receber um benefício que, em tese, no conceito dessas pessoas, é de ninguém. Ah, o dinheiro é público. O público é de todos nós. Nós temos que zelar pelo fundo. O fundo do regime geral de previdência social é a garantia que nós teremos dinheiro para pagar as aposentadorias e pensões no futuro. Então, ele é de todo mundo, não é de ninguém, ele é de todos. Então, nós temos que zelar para que ele tenha uma utilização correta. E, no nosso entendimento, esta não é uma utilização correta. No caso do tempo mínimo de contribuição, lembrando às senhoras e os senhores que nós, em todos os requisitos que nós estamos implementando, em todas as modificações que nós estamos propondo, não há alteração nas atuais pensões. Quem já é pensionista continuará sendo pensionista e não terá nenhum valor alterado. Nós estamos propondo isso para os futuros pensionistas, tá? Homens e mulheres. Então, o outro caso é o tempo mínimo de contribuição. Lembrando também que nós não estamos fazendo modificação no direito dos filhos. Os filhos não dependem de tempo mínimo de casamento ou de união estável. Filho é filho. Continuará tendo direito à pensão até a maioridade, até os 21 anos, como já observa, como preceitua a lei hoje. Nós não propusemos modificação na pensão para os filhos. No caso do tempo mínimo de contribuição, nós estabelecemos também 2 anos de tempo mínimo de contribuição para corrigir outras distorções, e eu vou explicar com exemplos. Nós temos hoje,
no Brasil cerca de 69, 70 milhões de trabalhadores contribuintes. Temos ainda 24 milhões de trabalhadores que possuem renda, mas que não contribuem para a Previdência Social. Estão na economia informal. Isso dados da PNAD. Então, 24 milhões de trabalhadores, e muitos desses com renda, podem ter o seguinte comportamento. Um trabalhador desse que nunca contribuiu, ou que já contribuiu há muitos anos, mas já não contribui mais, já não é mais segurado, esse trabalhador sofre um acidente de carro e vai para a UTI, e o médico chama a esposa, os filhos, e olha, o acidente foi muito grave, está só no aparelho, a senhora diz quando desliga. E a esposa diz, espera aí, doutor, não desliga não. Pega o seu smartphone, entra no banco, faz uma contribuição de 700 e poucos reais, uma só, e garante o seu direito à pensão para o resto da vida no teto. 4.600 e poucos reais, com uma contribuição. Isso é injusto com os demais trabalhadores que contribuíram a vida toda. E não é ilegal, a lei permite que trabalhadores tenham acesso, pensionistas tenham acesso à pensão apenas com uma contribuição. Isso não é caso esporádico, tem sido cada vez mais recorrente. Então, só para vocês terem uma ideia, a economia com essa medida, nos próximos 10 anos, é algo em torno de 12 bilhões de reais. Então, não é pouca coisa. São medidas de médio e longo prazo, mas que têm o objetivo de disciplinar o acesso de forma mais justa, garantindo o direito à pensão àqueles que fizeram a contribuição ao longo da sua vida. Ah, mas por que 2 anos? Não podia ser 1, não podia ser 5? A média internacional, e nós fomos observar o que esses países fizeram, a média internacional são 3 anos. A Alemanha, por exemplo, só para citar um país que ontem um deputado citou na comissão geral que eu participei, ele citou a Alemanha. Olha, a Alemanha fez... Bom, a Alemanha exige 5 anos. Se formos citar a França, por exemplo, o dependente, o cônjuge sobrevivente, não tem direito a nenhuma pensão, a nenhum valor, se tiver menos do que 54 anos. Contribuiu a vida inteira, morreu, deixou um cônjuge com 53, não tem direito a nada. Eu acho um absurdo. Nós não propusemos medidas desse tipo. Nós não vamos excluir o direito à pensão de nenhum trabalhador, nenhuma trabalhadora. Não estamos retirando o direito à pensão. Nós estamos disciplinando o direito à pensão. De maneira que tenha direito aqueles que tenham mais vinculação ao regime, que tenha mais contribuições, ou que tenham contribuições, e que tenham necessidade, na medida da necessidade, de acordo com os parâmetros que foram levados em conta. Então, essas 2 medidas de tempo mínimo têm o objetivo de garantir a pensão, mas disciplinar o acesso à pensão, impedindo que pessoas façam uso oportuno da regra para ter direito indevidamente. Então, em relação a tempo mínimo, são essas 2 medidas. Pode passar, Manuel. Em relação à duração da pensão, no Brasil nós temos que todas as pensões são vitalícias. Nós não fazemos distinção de idade, de obtenção ou de acesso a outra renda, das pessoas que trabalham, que têm salário, acúmulo de benefícios. Nós não fazemos essa distinção. Hoje é possível e é muito comum a pessoa, seja homem, seja mulher, ser aposentada, ter a renda de aposentadoria e também acumular renda de pensão. Nós não estamos proibindo isso, não fizemos nenhuma modificação nessa regra, é um contingente muito grande, exatamente pela contribuição que foi efetuada ao longo do tempo. Quem é aposentado é porque teve contribuição, quem é pensionista é porque teve direito a uma pensão de alguém que também era contribuinte. Então, não fizemos essas modificações. Mas, em relação à duração das pensões, à vitalicidade do benefício, nós levamos em conta... fizemos uma tabela, inclusive, levamos em conta a expectativa de sobrevida dos cônjuges. Qual é o objetivo disso? O objetivo central é estimular que as pessoas vivam da sua própria renda, do seu próprio trabalho. Porque hoje nós não vivemos mais naquela sociedade onde as regras foram criadas, em que a mulher obrigatoriamente ficava em casa.
e o marido é quem trabalhava, e ela, dona de casa, quando o marido morria, ela não tinha absolutamente nenhuma condição de trabalhar, não existia essa possibilidade no mercado de trabalho, então ela ficava totalmente dependente da renda que existia do marido, e aí a pensão era paga para o marido, para a esposa, para o cônjuge sobrevivente, para o resto da vida. O que nós estamos propondo, então, é que todos continuarão tendo direito à pensão, mas ela guarda uma relação com a expectativa de sobrevida. Portanto, ela tem um tempo de duração. Isso faz com que viúvas ou viúvos muito jovens vão receber a pensão por um tempo menor e depois vão viver da sua própria renda. Na sua maioria, hoje, nós vivemos uma transição de gênero, aí, uma transição de participação no mercado de trabalho relativa ao gênero, onde a mulher cada vez mais ocupa espaço no mercado de trabalho. Isso é ótimo, né? Isso é muito bom que aconteça, é uma evolução da sociedade, mas essa evolução precisa ser acompanhada da evolução das regras também. Então, nós propusemos, no material que foi distribuído, há uma tabela de correlação de idade, expectativa de sobrevida e tempo de duração da pensão, e é preciso deixar bem claro que, nesta correlação de tempo, nós identificamos que a expectativa de sobrevida de até 35 anos, ela cabe no cálculo atuarial, na projeção estabelecida para a duração da pensão. Isso quer dizer que viúvas ou viúvos com 44 anos ou mais continuarão tendo pensão vitalícia. Isso alcança mais de 87% dos casos. Então, nós estamos falando aqui de uma restrição, de uma reorganização da regra, que alcança apenas 13% dos casos de pensionistas. Então, a tabela está ali, está no material que foi distribuído, e ela, como eu disse, tem o objetivo de fazer com que as pessoas vivam do seu próprio trabalho. Pode passar? Esta adequação à regra, na verdade, acompanha o Código Civil, que é a proibição do cônjuge de ter acesso ao benefício da pensão por morte quando o próprio cônjuge sobrevivente deu causa à morte. Ou seja, o marido mata a esposa e vai lá na Previdência pedir a pensão de quem ele matou. E o inverso também. A esposa mata o marido e aí vai lá na Previdência e faz o requerimento da pensão de quem ela matou. Isso ainda é possível, isso ainda acontece, nós estamos proibindo isso na medida provisória. Lembrando que os filhos, que não têm nada a ver com o crime, continuam tendo direito à pensão por morte, no caso de serem ainda menores de idade. Pode passar. O valor da pensão. Nós restabelecemos, e eu digo restabelecemos porque essa regra já funcionou até 1995, se não me engano, que são as cotas. A pensão hoje, ela é integral em todos os casos. Ela tem valor integral. Nós tratamos da durabilidade, da vitalicidade, agora vamos tratar do valor. O que quer dizer isso? Viúvas ou viúvos sem filhos têm o mesmo tratamento de viúvas ou viúvos com filhos ou com muitos filhos. Não se faz distinção. Isso acontece no mundo todo, acontecia no Brasil e depois foi modificada a regra. Hoje, uma viúva com 3 filhos, ela recebe 100%. Uma viúva sem nenhum filho também recebe 100%. E esta viúva com 3 filhos, na medida em que esses filhos atingem a maioridade, ela vai recebendo as cotas que deixam de ser pagas para os filhos. Então, em tese, uma mãe com 4 filhos, cada um teria direito a 25%. Quando o filho atinge a maioridade, isso é dividido pelos demais, fica 33,3 para cada um. Atingiu a maioridade, fica metade cada um. O último atingiu a maioridade, ela fica com 100%. Nós estamos propondo que se estabeleça uma cota, e aí é importante esclarecer que a cota não quer dizer que nós reduzimos a pensão à metade. A cota familiar de 50% é um parâmetro mínimo, que a ele se agrega mais 10% por dependente. Significa dizer que uma viúva sem filhos vai receber no mínimo 60%.
e para cada filho mais 10%, até um total de 100%. Não pode passar de 100%. E, na medida em que os filhos atingem a maioridade, esta cota reverte para o fundo e não mais para os irmãos, ou para a mãe ou para o pai, que continua recebendo a pensão. Pode passar, para concluir. Reversão de cotas, já falei. Valor da pensão, está aqui a tabelinha, para depois tirarem as dúvidas em relação à quantidade de filhos. Pode passar. Pode passar, são dados que eu estava acabando de falar. Lembrando que as cotas, elas não têm nenhuma aplicação para pensionistas de salário mínimo, que são quase 60% dos pensionistas. Então, para esses, não vale a regra de cotas, porque valeria dizer que alguém teria a possibilidade de receber menos do que um salário mínimo, e isso não é uma regra constitucional, que as pessoas recebem no mínimo o mínimo. Então, não há divisão de cotas para pensões de salário mínimo. E esta aplicação, ela é relativa para mais 23%. Além dos quase 60%, mais 23% recebem entre 1 e 2 salários mínimos. Isso totaliza 80% dos beneficiários pensionistas. Portanto, a regra terá uma aplicação na sua totalidade para cerca de 20% dos pensionistas. Agora, finalmente, o Manuel permitiu eu falar do auxílio-doença. A ditadura do PowerPoint me permite agora, eu vou falar das regras do auxílio-doença. Na sua essência, a grande modificação é em relação ao valor. E é essa regra que foi alterada no Senado, que se encontra na Câmara. Pelo cálculo, pela natureza do cálculo, há um equívoco no resultado. Por quê? Porque o benefício do auxílio-doença, ele é um benefício temporário. Ele é pago ao trabalhador enquanto ele estiver incapaz para o trabalho por algum motivo. Doença, acidente, enfim. Muda a natureza se for acidente do trabalho, porque aí é um auxílio-doença acidentário, com outras implicações. Mas se for por uma doença comum ou um acidente corriqueiro, fora do ambiente de trabalho, ele é um auxílio-doença previdenciário. O que quer dizer isso? O trabalhador, eu vou de novo utilizar dos exemplos, o trabalhador ganha R$1.000. Entra em auxílio-doença, o cálculo do benefício é feito da mesma maneira que um benefício permanente, que uma aposentadoria. Você pega 80% dos maiores salários de contribuição, tira os 20% piores, atualiza e aplica o índice. Para mais da metade dos casos, o trabalhador entra em auxílio-doença e ganha mais do que se tivesse em atividade. Isso é uma distorção. Os outros países, a experiência internacional mostra o seguinte: a maioria dos países adota uma regra inversa, que nós não concordamos. O trabalhador entra em auxílio-doença, ganha menos do que em atividade, e a cada mês esse valor vai sendo reduzido, para, entre aspas, forçar o trabalhador a voltar ao trabalho. Nós não concordamos porque, para nós, o trabalhador não está fora do ambiente de trabalho porque ele quer. Ele tem algum impedimento laboral, decorrente de doença ou acidente, que o impede de trabalhar. Nós acreditamos nisso e entendemos que não tem que haver redução, mas também não deve haver um acréscimo. Não é porque ele entrou em auxílio-doença, ele vai ganhar mais. Ele tem que ganhar o seu salário, manter a sua capacidade de renda, a sua média de renda. Por isso propusemos que ele receba a média dos 12 últimos salários de contribuição, para manter mais ou menos no último salário. Então, isso corrige uma distorção que é de concepção, que é de cálculo da natureza do benefício. Só para concluir, presidente, tem algumas outras modificações no auxílio-doença que são em relação à perícia médica. O trabalhador, a partir, na regra anterior, do 16º dia, precisava ligar no 135 da Previdência e agendar uma perícia médica. Nós temos no Brasil uma dificuldade muito grande de conseguir fixar médicos nas regiões mais distantes do país. Longe das capitais, nós temos uma dificuldade muito grande. A falta de médicos já é uma característica profissional, a dificuldade desses profissionais. Aí a presidenta tomou medidas, ampliou vagas, criou mais vagas de medicina nas faculdades e também mais vagas de residência.
para complementar a formação, mas nós ainda temos uma dificuldade muito grande de médicos, e aí está aí o Mais Médicos que explica isso. Então, isso faz com que o trabalhador tenha dificuldade de realizar a perícia médica, porque ela só pode, pela lei, ela só pode ser realizada por médicos do quadro do INSS, médicos peritos do INSS. O que nós modificamos? Para esses locais onde nós não conseguimos fixar médicos, nós propusemos que essa perícia possa ser realizada mediante o uso da estrutura pública, civil e militar. Então, o trabalhador, numa região distante, onde eu não consigo fixar médico, está aqui o deputado Kleber Verde, que tem reclamado insistentemente lá no seu estado, no Maranhão, que nós não conseguimos colocar médicos em todas as unidades, mas lá tem médico do SUS. O que nós queremos garantir? Que esse trabalhador possa ser avaliado por um médico do SUS e nós aceitaremos essa avaliação como perícia médica. Isso faz com que a gente consiga levar a perícia para a maioria das cidades brasileiras, e onde não tem médico do SUS da rede civil, nós possamos usar os médicos militares, especialmente na região de fronteira, porque em muitos casos não tem nenhum médico do SUS. Então, essa medida tem o objetivo de garantir ao trabalhador o direito à perícia médica e o retorno ao seu trabalho, porque nós temos inúmeros casos em que o afastamento ele era necessário, por exemplo, por 30 dias para a recuperação do trabalhador. E ele é obrigado a ficar 60, 90 dias afastado porque não fez a perícia médica. Nós não conseguimos atender essa necessidade da perícia médica, porque para essas regiões nós temos que deslocar médico de outros locais, com passagens aéreas muitas vezes, um custo muito alto, sem contar que se ele precisava ficar 30 dias e ficou 90, a Previdência Social pagou um benefício indevidamente para ele. E para ele não é bom isso. Ele quer, muitas vezes, na maioria das vezes, ele quer voltar ao trabalho. Ele quer manter a sua relação no posto de trabalho para que consiga continuar desenvolvendo a sua atividade. Então, essa demora faz mal para o trabalhador, faz mal para as empresas e faz mal para o caixa da Previdência, que é nosso, que é da sociedade, ou seja, faz mal para a sociedade brasileira. Então, essa medida tem o objetivo de garantir que o trabalhador tenha acesso à perícia médica. E uma última medida há também uma possibilidade de convênio com serviço médico de empresas que têm serviço médico estruturado, sob supervisão do INSS também, de realizar essa perícia. E a última modificação é em relação ao prazo. O trabalhador hoje, ele, no 16º dia, ele é obrigado a se submeter a uma perícia médica, porque os 15 primeiros dias são de responsabilidade da empresa. Nós ampliamos isso para os 30 primeiros dias, porque aí este trabalhador não terá necessidade de fazer a perícia médica nesses 30 dias e a empresa será responsável pelo pagamento e pela avaliação dessa incapacidade através do seu serviço médico de pessoal. Então, a Previdência só entraria após o 30º dia, ou seja, no 31º dia. Isso garante ao trabalhador mais tranquilidade para se recuperar, ele não precisa se submeter ao processo da perícia médica, ir até uma agência, e o seu pagamento não é suspenso, ele continua recebendo normalmente até o 30º dia, só no 31º que teria que recorrer ao pagamento através da Previdência Social. Então, essas são as medidas, presidente, senhores senadores, senhores deputados, que nós propusemos através da medida provisória 664. Muito obrigado.